Então o paciente, eu fui checar o cálcio dele, ele estava com cálcio muito baixo, fiz reposição de cálcio, aí pedi investigação de hipocalcemia, vitamina D, PTH, etc e tal. Aí obviamente chamei o endocrinologia para poder fazer um acompanhamento conjunto, né? E a partir do momento que o cálcio estabilizou, eu tirei o anticonvulsivo anticardio iniciado. Eu não tirei logo no início, porque o paciente ainda estava hipocalcêmico, ele poderia recorrer ao cálcio. Já que tinha iniciado, bom, então vou repor o cálcio. Aí o cálcio melhorou, aí tirei o antipirético, ele não tem epilepsia. Ele tinha uma crise provocada, que eu identifiquei o fator, tirei aquele fator, resolveu, tá? Bom, e o que então é crise sintomática? Pode falar. Então, aí nós vamos chegar lá, tá? Se o paciente chega para você e não está convulsionando, ele teve uma crise em casa, chegou para você agora. Sua obrigação é entrar com remédio. Você não sabe o que ele tem, certo? Sua obrigação como clínico é investigar crise provocada, crise sintomática, para você raciocinar se ele tem epilepsia ou não. Então, mas aqui o paciente chega, você investiga, ele tem uma história de febre, confusão mental, rigidez de nuca, e ele está com uma meningite, uma meningoencefalite. Numa crise sintomática, o risco de ficar crise no hospital é grande. Então, na crise sintomática, nós vamos ver que nós vamos iniciar com antipirético para ele, mas para tratar a encefalite dele, certo? E esse paciente com crise sintomática, eventualmente vai ficar com antipirético por alguns meses, antes de eu pensar se ele de fato vai ser um paciente epiléptico ou não. Nós vamos chegar nessa discussão um pouco mais à frente, tá? Mas sim, o paciente que não está convulsionando na sua frente, não tem obrigação logo de cara de entrar com antipirético. Você tem que fazer primeiro esse raciocínio. É uma crise provocada? É uma crise sintomática? Por que essa pessoa convulsionou? Ah? E aí, dependendo do risco disso ocorrer, que você vai tomar uma conduta em relação ao fármaco. O fármaco não trata a epilepsia, porque os regulamentares só previnem novas crises. O paciente continua sendo elétrico, você vai prevenir novas crises. Mesmo com o remédio, ele pode convulsionar. Então, tem paciente que toma 2, 3 fármacos em doses altas, certo? Então, você só tem que prevenir a crise. Mas sua preocupação, se você entra igual esse paciente, que entraram lá com medicação, foi acho que leve tiracetano, é um hospital de grande porte, tinha outros medicamentos, mas não investigaram ele adequadamente. Resolveu o problema dele? Não, viu? O problema daquele dele era meio hipocalcemia. Se tivesse identificado e tratado, não precisaria de antipirético. Se esse paciente tivesse sido mandado para casa, ele continuaria convulsionando em casa, mesmo com remédio. Tá? Eventualmente, às vezes, até casos mais graves. Bom, então crise sintomática é uma crise, vamos usar um outro nome, causada, tá? Vocês não confundiram provocada quando eu identifico um fator que eu corrijo, certo? Então a crise sintomática é causada por uma lesão neurológica, qualquer evento neurológico, TCE, isquemia, abscesso, infecções outras, trombose, press é uma alteração pressórica, você faz uns picos pressóricos, externas nas algumas medicações, e faz um edema cerebral e que pode causar crise. Tá? Depois, se alguém quiser ler um pouquinho sobre press, a gente não vai ter momento para falar sobre ele, mas é algo que eventualmente aparece na clínica. Eu só fui conhecer esse nome na residência. Tá? Se quiserem também, talvez vocês nunca vão ver na vida de vocês, mas é uma condição que aparece no neurologista. Encefalite, anóxia, o paciente tem uma PCR, depois evolui com crise. Então, ou seja, uma lesão neurológica aguda, nos primeiros 7 dias. Quando é remota, nós estamos falando de algo que acontece em mais de 7 dias. Tá? Então, a gente vai ver que esse paciente aqui acaba se enquadrando no critério de epilepsia. Vou mostrar para vocês aqui e eu volto aqui para vocês entenderem. Então, crise sintomática é causada por uma lesão neurológica, que pode acontecer nos primeiros 7 dias, eu chamo de aguda, depois de 7 dias, eu chamo de remota. Crise provocada, eu tenho um fator metabólico, sistêmico, outro, está provocando aquela crise. Corrigir o fator provocador da crise, o paciente não é epiléptico, corrigir o fator provocador, resolveu o problema. Tá? Bom, então o que é epilepsia? Epilepsia então, é uma doença que tem uma predisposição a ter novas crises. Então, o paciente que tem mais de uma crise, né, eu estou vendo que tem uma recorrência, ou o paciente tem uma crise e que eu estabeleço que existe um risco dessa crise recorrer. Então, a gente tem critérios. Ou o paciente tem mais de 2 crises não provocadas, tá? Que acontece no intervalo maior que 24 horas. Mas o paciente com uma crise sintomática. Aí então, ontem no final da aula, um aluno parou, nós ficamos um tempo
bom rever um pouco esse conceito para poder entender. Só para vocês entenderem aqui então. Então imagine um paciente que internou. Vou contar o caso de um paciente meu, um senhor lá de 68 anos que teve uma HSA, uma hemorragia subaracnoide espontânea para um aneurisma. Ele internou para uma HSA, fez neurocirurgia e corrigiu o aneurisma. Só que ele fez uma crise epiléptica. Nesse quadro da HSA, ele teve uma cefaleia, evoluiu com crise, etc. E tal. Então, ele teve alta com um antiepilético, fármaco anticrise. Tá? Ele teve alta com fármaco anticrise, né? Que é um nome mais. Essas atualizações de guideline gostam de mudar o nome das coisas. Né? Então, agora vamos chamar de anticonvulsivante, antiepilético, fármaco anticrise. Né? É o mesmo remédio. Então, teve alta com fármaco anticrise. Aí chegou para uma consulta meses depois. Acho que ele passou por outros neurologistas, chegou aí uns 6 meses depois. A dúvida dele é: eu vou precisar tomar esse remédio ainda? É a dúvida dele. Eu só tive uma crise na minha vida. Né? Aí, bom, agora você teve uma crise na época, que é uma crise sintomática aguda. É uma crise que é uma crise sintomática, uma crise causada por lesão neurológica, certo? Existe um risco maior dele ter recorrência de crise. Que a crise provocada, corrigir o problema, resolver. Crise provocada não tem jeito, crise provocada nunca vai ser epilepsia. Eu corrigi o fator. Sintomático, eu não sei. Naquele momento agudo, o paciente vai usar fármaco. E a gente vai ver na aula de semana que vem que eventualmente ele vai usar o fármaco anticrise por cerca de 3 meses até. E aí eu vou interrogar: qual é a recorrência? Qual é o risco de recorrência aqui? Então, eu pedi para ele uma ressonância magnética que foi normal. Você teve uma hemorragia subaracnoide, mas não deixou nenhuma sequelinha. Tem lá o clipezinho na sua artéria, no aneurisma. Agora o seu parênquima está liso, não tem nada. Mas o seu eletroencefalograma tinha atividade epileptogênica. Bom, teve uma crise não provocada. Ele teve uma crise não provocada, vocês concordam? Foi uma crise sintomática. Tá? Ele teve uma crise não provocada. Naquela fase aguda, eu ainda não sei se ele vai ser epiléptico, porque lá no momento agudo a gente costuma tratar por até uns 3 meses e reavalia. Nessa reavaliação, identifiquei que havia um risco de recorrência. Olha, já se passaram 6 meses de sua HSA. Você está tomando medicação, não teve mais crise, mas o seu eletro está apontando atividade epileptogênica. Você teve uma crise com EEG, com atividade química epileptiforme ou epileptogênica. É o mesmo nome. Tá? Ou seja, tem risco de recorrência. Vai continuar com fármaco. Tá? Então, mantivemos fármaco, porque ele tem epilepsia. Tá? Então, ele, depois desse quadro de HSA, ele foi diagnosticado então com epilepsia, certo? Naquele primeiro momento, eu só tinha um diagnóstico de uma crise sintomática aguda. Agora não. Agora, meses depois, uma reavaliação, eu estabeleço que existe uma recorrência, existe um risco de recorrência. Então, ele vai usar agora o fármaco. Então, isso é algo que é gradual, a gente tem que discutir, buscar evidência. Então, não é tão simples assim, mas é algo que a gente vai conversando, discutindo e tomando decisões. Pode ser que esteja tudo normal, mas ele é um cara que tem uma atividade, que ele trabalha, dirige, não sei o que, tem algumas outras atividades assim, um pouco mais de risco. E aí ele tem segurança. Eu posso falar para ele: olha, se o exame teoricamente a gente poderia suspender. Existe um risco de recorrência? Existe. Tá? Não é zero, existe um risco. Mas, teoricamente, a gente deve poder suspender. Mas considerando suas atividades, se o senhor julgar, se o senhor está simplesmente tratando o medicamento, e a gente puder manter a medicação, é uma forma de a gente melhorar um pouco mais essa segurança. Então, isso é individualizado. Os pacientes acabam mantendo depois o medicamento mesmo assim. Tá? É algo bem individualizado. A crise de sono não é considerada uma crise, não? Crise de sono? Uma crise dormida, epilepsia. Então, para o critério de epilepsia, então, 2 crises não provocadas em intervalo de 24 horas, ou uma crise não provocada com risco de recorrente pelo menos 60% em 10 anos. Que existe um gráfico de algum estudo que mostrou que o paciente, depois de uma segunda crise, tem 60 a 80 e poucos por cento do risco de ter uma terceira. Né? E viu que quem tinha uma crise e algum desses fatores também tinha o mesmo risco que quem já tinha tido 2. Então, se a gente ter uma crise que foi dormida, uma crise com eletroatividade, ou uma crise com uma evidência clínica, ou seja, examinei o paciente, tem lá uma paresia, um déficit neurológico, ou uma neuroimagem com lesão, ou uma síndrome epilética bem definida, esse paciente tem epilepsia. Então, eu tenho um paciente que é jovem, que ele teve uma primeira crise dormida.
chegou para mim no dia seguinte, conseguiu marcar comigo lá no dia seguinte, foi lá, e a família conta, ele exame dele normal. Rapaz de 20 e poucos anos, tinha acabado de voltar da Itália, tinha ficou um ano trabalhando lá e tal, não tinha nenhum problema de saúde, exame neurológico normal. Ó, você teve uma crise dormindo, isso para mim já implica nisso. Então eu não conversei com ele lá, naquele momento, mas na minha cabeça já estava lá, ó, ele teve uma crise dormindo, para mim já fechou bem possível, mas eu tenho que descartar a crise provocada por sintomática. Então, olha, eu vou pedir um laboratório para você, acredito que não vai vir tudo normal, porque assim, ele não tinha nada, sintoma de nada. E pedi uma imagem. Então, vi o laboratório todo normal, mas a ressonância mostrou uma malformação. Ele tinha uma malformação congênita. Então, ele tinha uma malformação lá no cérebro, uma malformação congênita, que implicou aquela crise naquele momento da vida dele. Mas se o ressonância dele tivesse sido normal, ainda assim ele teria diagnóstico de epilepsia. Só que a diferença aqui é o que? Se a ressonância tivesse sido normal, é um paciente que eventualmente no futuro poderia talvez ficar livre de medicação. Que existe um critério que chama de epilepsia resolvida, que é o paciente que tem 10 anos sem crise, sendo os últimos 5 sem medicação. Então, os últimos 5 anos sem fármaco anticrise. Então, eu trato esse paciente que está com ressonância normal, não tem nada, por alguns anos, uns 3 anos, há 5 anos, tem gente que está com uns 2, 3 anos, e aí eu, se está tudo normal, eu faço duplo eletro, ó, novamente, ó, tudo normal, vamos tirar? Tiramos remédio, e aí a gente vai acompanhando. Então o paciente às vezes já estava 3 anos usando remédio e não teve mais crise, igual ele fez um ano em dezembro sem crise. Dia 12 de dezembro, foi 12 de dezembro do ano retrasado que ele teve crise. Então 12 do ano passado, de dezembro, ele teve um ano sem crise convulsiva. Agora pode dirigir, pode fazer suas atividades normais, vamos manter a medicação por mais algum tempo. Então imagina, ele fez 3 anos sem medicação, sem crise. E aí depois ele completa mais 7 anos, ou seja, 10 anos sem crise, sendo os últimos 5 sem fármaco, eu chamo de epilepsia resolvida. Resolvida, ele continua sendo epiléptico, tá? Porque pode vir. Mas é porque quando a gente vê esses 10 anos sem crise, a chance dele ter uma nova crise é muito menor do que a chance dele ficar livre. Ele já ficou 10 anos sem. E dos 5 sem remédio, pelo menos, né? Ou seja, é mais fácil ele ficar livre de crise do que ter uma nova crise. Aí a gente chama de epilepsia resolvida, tá? Mas nesse caso ele tinha uma lesão congênita. O resto da vida com remédio não tem jeito de tirar, porque o problema está ali, né? É uma crise que é sintoma remoto de uma lesão que não teve, tá? A mesma coisa aqui, o paciente que teve AVC no ano passado e hoje já tem crise convulsiva. Então, ou seja, ele teve AVC no ano passado, agora teve uma crise convulsiva. Receber esse paciente, nossa obrigação, examinar, avaliar se não é uma crise provocada, que é um robozinho, tomar um diurético, só que ele pode ter tido um problema eletrolítico. Então, rastreio crise provocada, ele está febril, tem sinais de lesão neurológica, ele teve um AVC, mas surgiu um déficit neurológico novo, aconteceu algo com ele? Não. Assim, descartei crise provocada e crise sintomática aguda. Fizemos uma tomografia e estava lá, a lesão da AVC dele. Ó, você não tem crise, só que nós descartamos eventos agudos provocando sua crise, joia? Essa crise que você teve é um sintoma tardio do AVC que você teve lá no ano passado. Epilepsia. Uma crise não provocada com lesão cerebral, joia? Epilepsia. Então, por isso que eu falei para vocês que aquele paciente com crise sintomática remota, ou seja, passa 7 dias e teve um evento neurológico, tá? Esse paciente vai ter recorrência de novas crises adiante ali, e aí ele fecha o critério para a gente de epilepsia, que está aqui, tá bom? Então, ó, crise provocada, identifiquei o problema, corrigi, resolvi, não tem que tratar com fármaco anticrise. Crise sintomática aguda, vou tratar a doença neurológica que está acometendo o paciente naquele momento, vai ser encefalite, vai ser hemorrágico, enfim. Ele vai ficar com anticonvulsivante por alguns meses, para depois eu pensar qual é o risco de recorrência. Joia? Crise sintomática remota, já passou muito tempo e você teve crise, epilepsia, tá? Então a gente tem esse raciocínio. Mas olha, dessas coisas, não é uma conversa às vezes que vocês, clínicos, generalistas, na emergência, às vezes vão ter indicado para o paciente. A gente tem que ter só aquele pensamento. Eu tenho que descartar a crise provocada, crise sintomática aguda, que é o que eu tenho que resolver. Vai ser a internação do paciente com medicação para encefalite, vai ser a abordagem que você vai fazer com o paciente com AVC hemorrágico, entendeu? Vai ser a abordagem do paciente lá
um edema cerebral com um tumorzinho, entendeu? Ou o paciente que tem muitos problemas que você tem que corrigir. Antes de você pensar em ter que fazer outra coisa do ponto de vista de antifármaco, de crise, etc. Tá? Fala aí, colega. Joia? Tá com você. É um pouco confuso esses pontos, mas a gente vai fazer casos clínicos da semana que vem para voltar, tá? Vamos progredir então. Estado de má epilética. Então, o que é estado de má epilética? É o paciente que tem uma crise anormalmente prolongada. Crise epilética dura rápido. Vocês vão ver o paciente na enfermaria, que está, às vezes, eu cheguei no ano passado, eu fiz uma enfermaria para aplicar uma prova, passando o corredor, aí grita lá que o paciente estava convulsionando no banheiro. Caiu lá, começou a se debater. Foi tempo da gente chegar, era um banheiro miúdo, foi tempo da gente chegar, pegar o paciente e posicionar ele melhor, sabe? Não lembro se foi agora no chão, se colocou no leito, mas foi tempo de posicionar o paciente que ele parou de convulsionar. E aí ficou lá, o H lá que quase que estava. Então, o meu cuidado inicial é cuidar de suporte, que a maioria das crises melhora espontaneamente. Então, o paciente teve uma crise, vamos imaginar o paciente já é epilético, teve uma nova crise em casa, ele precisa levar para o socorro toda a crise que ele tem, a não ser que tenha uma coisa diferente. Então, assim, você já é epilético, você teve uma nova crise, você está tendo escape de crise, você tem que voltar no seu médico para ajustar suas medicações. Agora, uma crise que em casa está durando mais do que o normal, tem que levar para o socorro, porque você pode ter estágio no epilético. Então, esse cuidado a família entende, uma coisa que a gente conversa com a família na consulta. Então, a gente tem uma definição clássica e operacional do estado de mal. A definição clássica, que é o estado de mal estabelecido, são 30 minutos de crise convulsiva. Imagina lá, 30 minutos debatendo. Tá? Ou o paciente que tem crise reentrantes. Aquele paciente que no pós-hospital tem uma crise, durou 2 minutinhos. No pós-hospital ainda ele sonolento, ele convulsiona de novo. Tá? Ou seja, você está vendo ali um negócio que está tendo falha desses mecanismos de controle. Ele mal recuperou a consciência e convulsionou de novo. Aí passa. Aí depois convulsiona de novo. Então, crise reentrante. Então, não é ter 2 crises, 3 crises no dia. Reentrante são crises que acontecem dentro do estado pós-ictal, tá bom? Então, reentra a crise de novo, aí depois vem outra crise de novo, tá? Ou uma crise anormalmente prolongada de 30 minutos. Só que imagina, você vai ficar 30 minutos esperando o paciente melhorar, para fazer uma coisa? Não. Por isso que vem a definição de operacional. Agora eu vou operar para resolver esse problema. Então é o que a gente chama de estado de mal iminente. É uma crise anormalmente prolongada, após o T1, que pode levar a consequência a longo prazo, após esse segundo tempo. Qual que é esse primeiro tempo? 5 minutos. Então, este tempo que está grifado é o tempo que eu quero que vocês lembrem. Então, o estado de mal convulsivo, para se tratar de crise de atividade motora, 5 minutos é a definição operacional para o estado de mal. Então, é o estado de mal iminente. Já teve uma prova teórica que eu perguntei a definição de estado de mal epilético, tá? Se não me engano. Acho que eu pedi definição. Eu tinha alguma coisa de marcável, não sei o quê, e tinha a definição clássica, definição operacional. A gente precisa entender isso. Porque a definição clássica é o estado de mal estabelecido, só tem tamanho de crise, tá? O operacional é o que a gente chama de estado de mal iminente. O paciente está em iminência, de fato, de estabelecer esse estado de mal. Joia? Então eu tenho que fazer algo para melhorar isso. Então 5 minutos, eu sei que já está prolongado demais, eu tenho que fazer algo. E aqui a gente vai começar a medicar o paciente, para que evite chegar nesses 30 minutos, tá bom? Mas esse tempo muda, tá? O paciente que está com um estado de mal focal, só para cima mexendo, por exemplo, esse tempo é de 10 minutos. E o estado de mal estabelecido para ele seria de 60. Na ausência também o tempo muda. Então vocês não precisam saber desses números. O que a gente tem que saber são 5 minutinhos, tá? 5 minutinhos, isso é para vir. 5 minutos de crise, medica, tá? Passou o tempo. Nos primeiros 5 minutos, o que a gente vai fazer? Posiciona, pega um acesso, checa lá o A, B, o C, né? Abertura de via aérea. Então, lateraliza o paciente, eleva um pouquinho a cabecinha se precisar, para ajudar a fazer um broncoaspirado, protege a cabeça, protege o paciente de não se machucar, tira a cabeça para estar colocando risco de se machucar. Começa a monitorizar o paciente, checa a oxigenação dele, a atividade motora pode evoluir com hipóxia e vai ter que haver desaturação, então você vai ofertar O2, certo? Pede já colocar um acesso venoso, porque se não melhorar eu vou ter que medicar, então você tem que pensar em tudo isso. Então os primeiros 5 minutos é suporte.
a crise está prolongada, a gente não fica, gente, ó, 5 minutos. Não, você está fazendo as coisas, gente, ó, essa crise está prolongada demais, já está com acesso? Não, doutor, ele não tem acesso. Me dá celular intramuscular. Por isso nós vamos falar no estado de mau tratamento. Já tem acesso? Já é 192. Então agora eu vou ter, joia? Primeiro 5, porque pode melhorar. Nisso até que você pega o acesso, ó, parou. Pode acontecer, tá? A gente continua então com essa assistência. Então vamos lá. Oi. É estaginal. Crise entra de estaginal. Já é definição clássica estaginal. Tá? Então, pode ser para a gente também, é algo que você já vai entender. Você paciente teve uma crise de 2 minutos. Aí melhorou. Teve uma outra crise. Aí melhorou. Opa, então assim, é assim que eu já vou intervir. Ele está em estaginal. Tá? Então, crise recorrente ou crise que durou mais de 5 minutos vai ser estaginal para a gente. Tá bom? Mas o estado de mal de fase estabelecido, eu já considero que aquele paciente está tendo reentrância de crise, tá? Ou o paciente que tem já minutos. Bom, aqui, gente, é um outro critério: crise focal e crise generalizada. Então, imagina, a crise que começou aqui em determinada região vai manifestar de uma forma. Então, a crise focal, o paciente percebe o início da crise, inicia com alguma coisa que chama a atenção, que é um sinal focal. É como se fosse assim: meu braço começou a tremer. Depois eu apaguei e não vi mais nada. Senti uma história no estômago. Eu tive um déjà vu, que vários déjà vu achando que estava não sei o que, estava num outro mundo, ou como se alguma coisa estava estranha. Tem umas crises cognitivas esquisitas, o paciente acha que não está ali no ambiente, tem uma sensação estranha, depois apaga. Então, assim, uma sensação premonitória, um sintoma inicial é o início da crise. Mas se esse meu paciente evoluiu para a crise crônica, eu não posso chamar um paciente que começou com uma crise aqui, e aí depois ele apagou e aí começou com uma crise tônico generalizada, né, bilateral, eu chamo ele de generalizada, tá? Então eu só vou chamar de generalizada quando ela inicia generalizada. Como que eu sei isso? O paciente começou a falar para você, tem que investigar o antes, o durante e o depois. Ele falou com você que no início da crise o braço começou a dar uma dormência, o braço começou a contrair, a perna começou a entortar, depois ele apagou. Depois ele começou a contrair todinho e começou a ter uma crise tônico-clónica. Então eu tenho um paciente que teve uma crise de início focal, que depois dessa crise passou essa atividade elétrica, passou pelas comissuras lá do ICF, e aí teve uma atividade bilateral. Então o paciente tem uma crise de início focal que evoluiu para a tônico-clónica bilateral. Se eu chamo isso, ontem a mesma coisa, se eu chamo isso de uma crise, generalizada, eu posso tratar o paciente de forma inadequada, tá? Só para adiantar um pouquinho para vocês. Por exemplo, crise focal é ótimo para carbamazepina, oxcarbazepina, lamotrigina, levetiracetam. Ótimo, primeiro tratamento. A crise generalizada, o ácido valproico, por exemplo, é a primeira linha. Mas se eu tenho um paciente com uma crise focal que evoluiu para tônico-clónica bilateral, se eu trato com ácido valproico, olha, o paciente pode até responder, tá? Porque o ácido valproico ele é um medicamento assim, com amplo espectro, tá? Pode até responder. Mas eventualmente o paciente pode ter dificuldade também de responder. Então você poderia estar tratando com uma medicação que é mais de primeira linha, que é uma crise focal. Então, entender, mesma coisa que o paciente tem uma crise tônico-clónica generalizada, e às vezes você está tratando com medicamento que é a primeira linha para a crise focal. Mas ele pode até responder, porque alguns remédios, por exemplo, o levetiracetam e a lamotrigina, eles entram aqui como segunda linha. São medicações de amplo espectro, tá? Mas a gente tem que sempre entender assim, olha, eu não tenho que deixar um fármaco só. Então, se eu escolho um fármaco de forma adequada, né, talvez o paciente vai responder mais facilmente com uma baixa dose do que eu estou com um fármaco que talvez não é adequado para aquele tipo de crise, e ele só vai responder com doses mais elevadas. Então, entender a semiologia da crise faz o tratamento ficar de forma mais adequada, tá? Então, assim, isso, questão de medicação, vou mostrar para vocês um livrinho que tem lá, que eu vou depois mandar para vocês, tem um link no final da aula, que é que tem um livro de crise epiléptica, lá, com as doses de fármaco, como escolher os medicamentos. Quem é a primeira linha, quem é a segunda linha. Eventualmente vocês não vão fazer esse tipo de abordagem, tá? Mas talvez chegue uma situação, por exemplo,
no pronto-socorro ou no OBS, o paciente já está em uso de medicação, você sabe se a dose está adequada, que eu posso aumentar ou não a dose. Aí a gente vai falar um pouquinho disso mais ao longo do tempo. Então aqui eu preciso entender o antes, durante e depois. Como que começou? A senhora sentiu alguma coisa? Sentiu um mal-estar no estômago, depois eu apago e começa a debater, a família fala que começa a debater. Então, ou seja, não é uma crise de generalizada, você não vai escrever isso. Para você escrever generalizado, você tem que ter certeza que é generalizado. Tá? Então, é o tipo de crise. É a mesma coisa que o paciente fala assim: minha mãe está tendo crise de ausência. Ausência diagnóstica. A ausência da infância diagnóstica, uma síndrome elétrica. Como que é a crise de ausência? Uma crise tem um início estabelecido na infância e na adolescência, tem uma característica semiológica definida, e o eletroencefalograma são descargas generalizadas. Então tem uns canaizinhos lá, aí tá vindo as ondinhas todas de um jeitinho e de repente estão todos lá batendo no jeitinho. Imagina, então é uma descarga generalizada. O elétrico tem uma característica específica. É diferente se o negocinho está só aqui. Começa a focal e aí depois o troço fica bilateral. Então isso é uma crise de início focal. Se fosse começar já tudo assim, é uma crise generalizada. Então o elétrico tem que definir isso. Tá? Então se eu vou chamar aqui a ausência, se eu tenho uma epidemiologia, uma semiologia, e eu tenho ali um eletroencefalograma que mostra essas características. Mas como é que eu vou escrever? Porque ela falou que ela tem crise de ausência. Como que acontece? Como que ela fica? Ela fica com o olhar vago, olhando por nada, às vezes mexe a boca. O paciente perde contato, perde a consciência. A família informa que ela mantém o olhar vago, sem interação, às vezes com movimentos automáticos da boca. Então ela tem uma parada de comportamento, certo? É isso. Essa é a semiologia. Você não vai chamar isso de crise ainda de ausência. Então, a crise ela pode ser de focal, generalizada ou início desconhecido. Teve crise durante a noite, a família fala que se debateu. Aí lá, o paciente teve uma crise tônico-clônica generalizada dormindo. Não, você não sabe se é generalizada. Ela teve uma crise de início desconhecido durante o sono, tônico-clônica bilateral, certo? Eu vou saber depois se isso é focal ou generalizado. Como o paciente tem como relatar o início da crise, se teve um consultório premonitório, o eletro pode me ajudar. Aí o eletro vai vir lá. Focal, generalizado, pode vir normal. Mas, se vier normal, aí eu vou ter que entender sobre qual é a probabilidade daquele senhor de 70 anos ter tido uma crise generalizada ou uma crise focal. Então aí vai depender do meu raciocínio para eu saber que remédio eu vou dar para ele. Tá? Mas na hora que você escrever no prontuário, vocês vão escrever, olha, crise de início desconhecido, tônico-clônica bilateral. Tá? Talvez nem isso. Como a gente vai dar o ramo certo na hora de Então, não necessariamente o elenco, tá? A história, se o paciente descreve para você uma aula, algum sinal premonitório, você já vai considerar isso crise focal. Se você ter esse paciente que precisa iniciar um fármaco anticrise, você pode optar por fármaco anticrise que seja a primeira linha para crise focal. Tá? Então tem lá na tabelinha, lá no final da sala tem uma tabelinha no livro, e tem lá, primeira linha para crise focal, aquele que nós temos. Aí tem lá como escolher o medicamento. O paciente tem alguma comorbidade, talvez uma comorbidade favorece escolher um remédio ou outro, né? Então aí a gente vai ter uma escolha que é uma aula específica. O tratamento de epilepsia, gente, é um livro só de semiologia, é um livro só de tratamento. É algo complexo, mas o que eu vou tentar trazer para vocês aqui é justamente assim. Se vocês forem jornalistas, vocês já podem fazer, tá? Mas esse pensamento de iniciar remédio é coisa que tem que ficar fosforilando, tá? No tratamento de emergência, a gente fosforilando não é coisa não. É para protocolar, entendeu? Isso é uma máquina de trabalho. Você tem que sentir cheiro de merda e resolver o problema, entendeu? Então o paciente chegou, não está convulsionando, beleza, eu vou entrar com remédio. O que é prioridade? A, B, C, D, laboratório, glicemia, crise provocada, crise sintomática, ó, tá tudo jóia. O paciente está retorno 100%, descarteza, crise provocada, crise sintomática, beleza. A mãe vai fosforilar. Fechou o critério de epilepsia ou não? Não tem critério de epilepsia. Tem segurança para dar remédio ou não? Você consegue marcar essa semana? Marca essa semana, tá? Porque eu não tenho quanto tipo de medicar. Não. Você vai conseguir usar quanto tempo? E a segunda crise que ele chegou para a gente não provocada. Putz, eu estou vendo que ele tem epilepsia. Tá? Como que foi sua crise? É uma crise focal? Você deve ser uma crise focal para ele. Entendeu? Então, esse fosforilar é depois. Tá? É depois. Aí vai depender do conhecimento que você vai adquirir.
O que nós vamos definir aqui para tratar, eu quero saber se é focal ou realizado. Se estiver funcionando na minha frente, mais 5 minutos, a primeira droga que você receber é benzodiazepina. Se você não responder, a segunda droga que você receber é feniltoína. Entendeu? Depois que você internou no estágio mais elétrico, está resolvido, aí eu vou ter que deixar um remédio para você para tratar a sua crise. Pode ser a feniltoína, pode ser um outro fármaco, aí não vou funcionar. Mas por enquanto, o negócio aqui é objetivo, tá? Mas nós vamos chegar um pouquinho mais à frente dessas instruções. Bom, então, gente, a aula, sintoma premonitório, ele indica para a gente localização, tá? Então, por exemplo, uma aula autonômica de mal-estar epigásmico que precede uma crise é de loco temporal. Uma aula psíquica de alguma alteração cognitiva, sei lá, do outro mundo, do outro planeta, não sei. É uma coisa meio também temporal. Né? Aulas visuais, com distorções da visão, imagens que aparecem diferentes, lá em uma hospital. Então, a aura, ela tem uma topografia. Então, a semiologia da crise já me faz pensar onde pode estar o problema. Tá? Bom, então, a crise ela tem essas características, tem um tipo de crise, focal, atualizada, o paciente pode ter as duas, tá? Ou desconhecido. Às vezes fecha para a gente uma síndrome uma ausência, reflexiva, tem uma série de nomes estranhos de epiléticos. E eu vou pensar em causas. É genético? Sei lá, não tem nada ressonante, nada estrutural. Ou é estrutural? A franquia AVC, aquela malformação. É um problema metabólico? Aqui já é outra questão, tá? Esse metabólico não é de estudo que eu corrijo lá na hora. Mas é um paciente que tem, por exemplo, um erro no metabolismo, tá? Uma deficiência de transportador de glicose. Então, tem umas coisas diferentes que trazem processos metabólicos com doença, tá? Que podem gerar crise. A causa foi imune, infecciosa, enfim, aí fez uma causa infecciosa lá, uma neurotoxoplasmose. A gente coloca essa coisa, esse paciente teve crise. Enfim. Bom, então,